Meu nome é Isadora. E há um tempo, eu achava que já tinha desistido do amor. Não era amargura. Era só cansaço. De tentar, de esperar, de me frustrar. O mundo anda rápido demais. As pessoas, distraídas demais. E eu sempre senti demais. Minhas amigas diziam que eu precisava viver mais. Traduzindo, baixar o Tinder. No começo, ri da ideia. Mas uma noite qualquer, entre um filme ruim e uma taça de vinho, abri o aplicativo. Sem pretensão. Sem esperança. Deslizei por perfis como quem folheia um álbum alheio. Gente sorrindo em viagens. Frases ensaiadas. E aquele ar de quem quer ser escolhido, mas finge que não. Até que parei nele. Lucas. 31 anos. Uma foto simples. Cabelo bagunçado, um livro na mão e um olhar sereno. A bio dizia: procuro conversas que durem mais que o café. Não sei explicar porquê, mas parei ali. Algo me fez respirar diferente. Talvez o jeito natural, talvez o silêncio que a foto carregava. Deslizei para a direita. Match. O celular vibrou. Sorri sem perceber. Talvez fosse só curiosidade, ou talvez o coração quisesse acreditar de novo. A primeira mensagem veio dele. Oi, Isadora. Parece que o algoritmo fez algo certo hoje. Respondi com humor tímido. E de repente a conversa fluiu. Falamos sobre livros, cafés, viagens que sonhávamos fazer. Ele escrevia de um jeito leve, mas atento. Nenhuma frase apressada, nenhum emoji exagerado. Parecia alguém que realmente estava ali. Naquela noite, percebi que fazia tempo que eu não ria sozinha lendo o celular. E por um instante, senti falta de continuar conversando, mesmo sem saber para onde aquilo ia. Nos dias seguintes, as mensagens viraram rotina. Bom dia, boa noite, pequenas partilhas do cotidiano. Lucas era diferente. Não insistia, não sumia, não jogava. Falava sobre o trabalho dele como professor, sobre o cachorro que adotou, sobre o medo que tinha de perder tempo com o que não importava. E de alguma forma eu me via nessas palavras. O tempo foi passando. E antes que eu percebesse, já estava contando as horas para vê-lo online. Era estranho como alguém podia se tornar presente sem nunca ter estado ali. Um fim de semana, ele sugeriu um café. Parei por alguns segundos antes de responder. Tinha medo de quebrar o encanto. Mas digitei, ok. Domingo às 5, ele respondeu. Perfeito. No domingo, chovia. Aquelas chuvas finas que não decidem se vão ou ficam. Pensei em cancelar, mas algo em mim insistiu para ir. Cheguei 10 minutos antes. O coração parecia bater alto demais. Escolhi uma mesa perto da janela. O som da porta abrindo fez com que eu olhasse. Era ele. Mesmo sorriso, mesmo olhar tranquilo, mas ao vivo havia algo mais. Uma presença difícil de descrever. Ele veio até mim e sorriu. Você chegou antes de mim. Gosto de pontualidade, respondi com um sorriso nervoso. Gosto de não fazer as pessoas esperarem. Conversamos por horas, sobre tudo, sobre nada, sobre o quanto o mundo anda barulhento e como o silêncio às vezes é um abrigo. O tempo passou sem que eu notasse. Quando o garçom anunciou que estavam fechando, rimos. Era tarde. E pela primeira vez em muito tempo, eu não queria que acabasse. Na saída, ele me acompanhou até o carro. Chovia mais forte agora. Ele ofereceu o casaco. Recusei, mas ele insistiu. Vai me culpar se pegar um resfriado. Sorri, peguei o casaco. E antes de entrar no carro, ele disse: foi bom te ver. De verdade. Não havia pretensão na voz dele. Só verdade. E isso foi o que mais me tocou. Olhei para ele e chamei para tomar um vinho em casa. Aquela noite não podia terminar assim. Dirigi até em casa em silêncio. Sentia ele me olhando. E eu estava muito excitada. Sentia um calor nas minhas pernas. Quando chegamos na minha casa, não aguentei. Me joguei em seus braços e nos beijamos loucamente. Ele começou passando suas mãos em todo o meu corpo. Isso me deixava arrepiada. Eu estava delirando de tesão. Comecei a passar minha mão no corpo de Lucas até sentir aquele volume na sua calça. Coloquei a mão por dentro e senti aquilo grosso e molhado. Aquilo me deixou doida. Soltei o botão, abri o zíper e me abaixei até aquele instrumento maravilhoso. Cada movimento que eu fazia, ele gemia de tesão.
Levantei, olhei para ele e disse que não aguentava mais, que queria ele dentro de mim e que deixaria ele fazer o que quisesse comigo. Ele me colocou em cima da mesa e colocou em mim devagar. Senti cada centímetro dele entrando. Era muito molhado. De repente ele me coloca de costa e sem avisar colocou em um lugar apertado, que vocês sabem onde é. Foi uma mistura de dor e prazer. Ele bombava com força e eu pedia cada vez mais forte. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, adormeci com a manhã seguinte, acordei com uma mensagem. Bom dia, moça dos cafés e dos sorrisos tímidos. Sorri antes mesmo de abrir os olhos. Respondi algo simples. E a partir dali, conversar com Lucas se tornou parte da minha rotina. Um hábito que eu não planejei, mas que aos poucos começou a me preencher. Ele era leve, mas não superficial. Tinha aquele jeito raro de estar presente de verdade. Quando eu falava, ele ouvia. E quando ficava em silêncio, parecia entender mesmo assim. Falávamos de tudo, das pequenas alegrias do dia, dos medos que a gente não confessa pra ninguém. E em cada conversa, eu sentia que o conhecia há anos. Lucas não era o tipo que encantava com palavras. Ele encantava com pausas, com o cuidado no jeito de responder, com o tempo que ele dava para cada frase. Algumas noites, ficávamos horas conversando. Sobre a vida, sobre o futuro, sobre a solidão. Outras noites repetíamos a nossa primeira noite prazerosa. Começamos a nos ver mais. Cafés, livrarias, passeios sem destino. Tudo parecia leve. E por um tempo, eu esqueci que a vida podia ser dura. A única coisa dura que eu queria era o instrumento dele. Um dia, ele me chamou para um passeio fora da cidade. Tem um lugar que eu gosto de ir quando preciso respirar. Fomos. A estrada parecia longa, mas o tempo passou voando. O lugar era simples, um mirante de onde dava para ver a cidade toda. Sentamos no capô do carro. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento era frio, mas o momento, quente. Ele olhou para mim e disse: Eu gosto do que a gente tem, sabia? Assenti, mas não consegui dizer nada. Era medo demais de quebrar o encanto com palavras erradas. Naquele instante, percebi que gostava dele. E o que senti me assustou, porque era real. E tudo o que é real assusta um pouco. Voltamos no fim da tarde. No rádio tocava uma música antiga. Ele aumentou o volume e disse rindo: Trilha sonora para o início de algo bom. Não respondi, mas o coração respondeu por mim. A partir daquele dia, comecei a guardar pequenas lembranças, mensagens, fotos, bilhetes, como se inconscientemente eu já soubesse que nada dura para sempre e quisesse guardar o que pudesse antes que o tempo levasse. Mas por enquanto, tudo parecia certo. Simples, bonito, como se o mundo finalmente tivesse acertado o passo, até que começaram as ausências. As semanas seguintes pareceram diferentes. Não sei explicar. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Ou talvez fosse o coração tentando avisar antes que o mundo desabasse. Lucas começou a demorar para responder. No início, eram horas. Depois, dias. E quando respondia, as mensagens eram curtas, educadas demais para parecerem naturais. Numa tarde, mandei uma mensagem simples: saudades. Fiquei olhando para a tela por horas. Nada. Nenhum, eu também. Lembrei de quando ele dizia que gostava de silêncios, mas o silêncio dele agora tinha outro som. O som de alguém que já não quer mais ficar. Nos encontramos de novo. Algumas semanas depois, ele parecia o mesmo, mas não era. Havia um peso novo no olhar, e uma distância entre nós que nem o abraço conseguiu encurtar. Conversamos sobre banalidades, o tempo, o trânsito, o trabalho. Mas não falamos sobre nós. E o que não se fala, apodrece. Voltei para casa com um nó na garganta. Senti vontade de chorar, mas não chorei. Era como se o corpo soubesse que ainda viria coisa pior. Naquela noite, olhei nossas conversas antigas. Ri sozinha de coisas que já nem faziam sentido. E percebi o quanto a gente muda sem perceber. Os dias passaram. Ele continuava distante. E eu continuava fingindo que não via. Mandei uma última mensagem. Você tá bem? Nenhuma resposta. O visto azul virou meu fantasma. Comecei a evitar o aplicativo. As fotos, as conversas,
o histórico, tudo parecia me empurrar para um lugar que eu não queria revisitar. Um dia, deletei o Tinder. Não por raiva, mas porque não fazia mais sentido. Era como insistir numa porta que o destino já tinha trancado. O tempo passou, sem pressa, sem piedade. Até que, num fim de tarde qualquer, o destino resolveu aparecer. Eu estava no supermercado, distraída entre prateleiras. Peguei o telefone para checar uma lista de compras. E foi ali, entre produtos e pessoas apressadas, que o vi. Lucas. Do outro lado do corredor, rindo. Com alguém. Por um segundo o mundo ficou mudo. O som, o ar, o chão, tudo sumiu. Ele não me viu, e talvez tenha sido melhor assim. Mas a mulher que estava ao lado dele, ela segurava sua mão com a naturalidade de quem já o fazia há tempo. Fiquei parada, sem saber o que fazer. O coração batia tão alto que parecia que o corpo inteiro escutava. Senti o rosto queimar, as mãos gelarem, e pela primeira vez entendi que o silêncio dele tinha ela. Saí devagar, sem olhar para trás. O vento do estacionamento parecia mais frio, e o peso do ar mais denso. Em casa, fechei a porta e sentei no chão. Por alguns minutos, só ouvi o som da respiração. E então, desabei. Quando as lágrimas acabaram, só sobrou o silêncio. Um silêncio que já não doía, só pesava. Nos dias seguintes, evitei os lugares onde costumávamos ir. Mas o mundo é pequeno demais para fugir da própria lembrança. Os dias começaram a ter um ritmo novo. Silencioso, previsível, quase leve. Voltei a cuidar das plantas, a caminhar de manhã, a ouvir as músicas que antes doíam demais. Com o tempo, percebi que a saudade não é inimiga. Ela é o que sobra, quando o amor já cumpriu o que tinha de cumprir. Não guardo raiva, nem arrependimento. Lucas foi o que precisava ser. E eu fui o que pude ser ao lado dele. Hoje, quando abro o aplicativo de novo, não para procurar, só para olhar, eu rio. Penso em como uma simples coincidência mudou tanto. E mesmo que tenha acabado, ainda sou grata. Porque por um tempo, eu fui feliz. E isso já é mais do que muita gente tem coragem de viver. Se você ouviu até aqui, talvez entenda o que eu digo. Talvez também tenha amado alguém que ficou só na lembrança. E se doeu, saiba, isso também passa. Deixa o teu like, comenta o que sentiu. E se ainda acredita que o amor, mesmo quando termina, deixa algo bonito para trás, fica por aqui. Porque às vezes, as histórias que terminam são as que mais ensinam a recomeçar.